Muito bem, estamos de volta para mais um Prosa e Verso, aqui no Tendência. E nós estamos aqui no terraço do Hotel Samburá, à beira do Mar do Imbé, o nosso tão gentil apoiador aqui. A gente agradece desde sempre o apoio do França e de toda a equipe de Hotéis Quimar por nos ceder este belo espaço para gravar os nossos programas, um espaço que mostra a beleza da natureza do nosso lugar. E a nossa convidada de hoje fala um pouco também sobre isso, porque a gente vai falar sobre o brincar, sobre a natureza, a gente vai falar sobre a poesia, sobre a educação. Eu recebo hoje aqui no Prosa e Verso a professora, pedagoga, psicopedagoga, mestre em educação, Gisele Frufrec. Minha amiga Gisele, como é que vai, Gi? Olá, Gabriel. Olá, amigos do programa Prosa e Verso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Gisele, nós estamos aqui falando no verão, né, na beira da praia, e o teu livro, O Brincar e a Natureza, Relações entre os Seres e as Descobertas, fala muito sobre a relação do homem com a natureza. Situações que muitas vezes acabam até se perdendo, deixando esquecer, porque hoje a tecnologia nos interfere um pouco e o livro vem também neste sentido de fazer um chamamento a isso, né? É verdade, Gabriel. Eu vou começar do começo pensando sobre isso, porque ao observar você e o seu chapéu, eu sei que esse chapéu tem uma história e que tem um motivo para você estar usando ele. E o brincar à natureza, ele tem uma relação direta com a observação da natureza e a relação das pessoas com a natureza. Quando eu era bem pequenininha, o meu avô era sapateiro. E eu brincava na sapataria dele e recolhia os retalhos de couro. E surgiu a primeira mudança, isso foi no interior do Paraná. E eu fui morar na Bahia. E eu estava completamente em pânico aos 6, 7 anos de idade. Um lugar diferente, onde eu não conhecia nada e nem ninguém. E ele me deu uma caixa de sapato e disse para mim: em vez de você colecionar pessoas dos lugares onde você está morando agora, você vai colecionar histórias, você vai colher histórias na relação do que você observar no lugar onde você estiver. E aí você coloca dentro dessa caixinha uma pedra que te chama a atenção do lugar que você estava, algum elemento do lugar, uma folha, uma concha, o que te chama a atenção na relação com as pessoas. E aí começou a história de coletar histórias, observando as pessoas na relação com a natureza. E aí da Bahia eu morei em vários estados. E quando me tornei professora, lá se vão 25 anos, esse observar as histórias e essa relação foi se tornando cada vez mais presente. Porque é na relação do meio que nós nos construímos, né? Onde a gente pensa do passado, onde pensamos que pessoas vieram antes de nós, como elas viviam, que lugar é esse que foi construído, dessa forma, com que elementos se constrói esse espaço, né? E que tantos outros diferentes que têm outros jeitos de viver. E aí a relação com a natureza, ela entra aí, não só com os elementos naturais, mas aquilo que nos compõe, o natural que habita dentro de nós e de cada um de nós. E talvez isso seja o X da questão com relação à tecnologia, porque ela pode ser um meio fantástico de aproximação entre as pessoas e ela pode também ser algo que nos afasta e nos mantém refém. Então, descobrir a natureza das relações, mesmo através de toda a tecnologia, é o grande mistério. Quando a Gisele fala, eu tive o prazer de ser um dos relatores, não, mas talvez uma das pessoas responsáveis pelo ingresso da Gisele na academia, porque eu fiz a ficha de avaliação. E quando eu escrevi, é impossível avaliar a Gisele tão somente pela publicação de um livro, mas pelo conjunto da obra de uma grande agente cultural e educacional. E eu percebo, como percebi agora novamente nas tuas palavras, que nós temos, enquanto seres humanos, os nossos sentidos, e são os sentidos através da visão, do tato, do olfato, mas também da sinestesia, desta relação com as coisas, com os objetos. E é justamente isso que vem. E dentro desta história de vida, tu vai nos colocando estas situações. E hoje a gente sabe que nós não podemos ser sozinhos, nós sempre somos a partir do outro. Então, ao invés de eu apresentar a Gisele neste sentido, eu quero saber, a partir dos outros,
Quem é a Gisele nesta relação professora, nesta relação musicista, nesta relação escritora e poeta? Porque tu escreves em verso, tu escreves em prosa, de uma forma que nos cativa e nos prende a ler o que tu tens a nos dizer. Gratidão, Gabriel. Imagina, vindo de ti é uma honra, né? Então, Gabriel, não sei, a caminhada de educadora e de arte educadora, ela se entrelaçou o tempo todo, né? Porque as artes é o pilar, é o perfil e as asas ao mesmo tempo dessas relações nossas enquanto ser humano. Então, para mim, nunca foi separado a música, o teatro, a poesia, a educação, porque é permeado por tudo isso. É a expressão do ser humano e que nos faz humano e que nos faz evoluir, se desenvolver e buscar ir além, superar os seus medos, os seus desafios. E minha caminhada transitou muito por aí. Eu estava observando, reunindo os materiais dos livros que eu já publiquei, os físicos, né? E acabei me dando conta disso. As dificuldades de aprendizagem e o processo de escolarização, ele já tem 10 anos. E ele já falava sobre a questão do ambiente da aprendizagem, da relação com o ambiente para a aprendizagem. Porque nós não somos individualizados, nós somos na relação com o outro realmente. E que ambiente é esse, que linguagem ele tem, que convida que o outro se expresse e que as relações possam acontecer de forma mais íntima ou de afastamento ou de cerceamento, de pensar realmente não só o ambiente de escola enquanto educação, mas o da minha casa, né? Como é que a minha casa é composta quando chega uma criança, ou quando eu tenho filhos de 8, 6, 10 anos, como é que é a acessibilidade dentro dessa minha casa? Isso é acessibilidade. Isso é acessibilidade quando eu entro num restaurante e tem cadeiras que têm altura para a criança, mas que ela possa sentar sozinha, sem que tenha o cerceamento do adulto, que tenha que colocá-la na cadeira, que coloca ela numa altura de uma mesa onde ela não fica nem com contato dos pés no chão, e quem controla quando ela senta e quando ela sai é o adulto. Então, pensar nesses ambientes onde trabalha a autonomia, a responsabilidade social, é de se pensar bastante. E nisso aparece em todos, e o Ecos Litorâneos que tu falaste, né, que a gente tem os poemas juntos da academia e que é um privilégio poder fazer parte desse grupo tão maravilhoso, ele tem a arte em primeiro lugar. E o diálogo com os poemas aqui acontece de forma extraordinária sem que nós tenhamos combinado. E aí, de novo, essas relações de sintonia, de aproximação, porque temos uma mesma missão, né? Que realmente é de contribuir para que o outro possa se ver e crescer cada vez mais, se identificando, se descobrindo. A gente ouve tudo isso e aí eu não posso deixar de perguntar, Gisele, é possível aprender brincando? Mas tu vai me responder esta pergunta depois do nosso intervalo. Na Ótica Dueto você encontra as melhores marcas e um atendimento especializado nas lentes Varilux. Só na Dueto você encontra a nova tecnologia Visio Office 2. Presenteie com os óculos de sol e de grau em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e associações AFUMI e a FMT, ou em até 6 vezes no crediário próprio. Ótica Dueto, aberta das 9 às 19 horas, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Emancipação 738, próximo ao Banrisul, em Tramandaí. Fone 3684-6506. Viu só? O intervalo foi tão rápido que vocês nem perceberam que a gente foi e voltou. E voltando, antes de ir, eu fiz uma pergunta para a Gisele. É possível aprender brincando? E eu pergunto isso porque eu quero que ela comente sobre um belo trabalho que ela realiza lá em Capão da Canoa, na Biblioteca Fênix. Então, na brinquedoteca. Mas isso é assim mesmo, funciona dessa maneira. Sabe que a grande doutora Tânia Fortuna, ela falou uma frase que eu nunca mais esqueci. Que essa pergunta, se aprende brincando ou se brinca aprendendo, é algo muito comum. Mas que, na verdade, brincar é aprender. Esse é o X da questão. A origem da palavra brincar é vínculo. É como o ser humano se relaciona com o mundo e se vincula com o mundo. Então é brincando, desde o seio da mãe, desde os seus dedos, o primeiro brinquedo da criança, toda a relação corporal. E isso é o brincar, é descobrir, é vincular-se ao mundo. Então,
nós brincamos o tempo todo porque aprendemos nessa relação com esse todo. Cada momento que você se encanta, você tem desejo de descobrir algo, você está brincando com isso. E é nesse encantamento que você experiencia. E onde você tem uma experiência que tem significado, que são as duas bases do pensamento, experiência e significado, a aprendizagem acontece. Então se pergunte, tem significado aquilo que você está fazendo? Independente de ser professor, de ser pai, mãe, de ser tio, na relação com o outro, tem significado? Está provocando uma experiência que seja positiva? Negativa também ensina, mas como é que a gente aprende melhor? Né? Sempre de forma positiva, ela deixa registros e sinapses muito maiores. Então, pensa sobre isso. Provoque experiência, provoque significado, compartilhe o significado, aquilo que é importante para você, que tem significado para você. E aí o aprendizado realmente acontece. E você falou da brinquedoteca, né? Isso, a Brinquedoteca Fênix. Então, isso é um privilégio, na verdade. É um projeto que a gente tem o privilégio de conduzir em Capão da Canoa, com apoio da Prefeitura Municipal, que é uma brinquedoteca de 417 metros quadrados. Ela é a segunda maior do mundo. E a gente entrelaça a metodologia montessoriana com os princípios da neurociência, com as inspirações montessorianas, Waldorf, Reggio Emilia, que são metodologias ativas, para quem não sabe. É a que pensa que a criança pode sim ter autonomia e construir seu processo de caminhada aqui no mundo, se o meio lhe proporcionar isso, se o mundo oferecer experiências para que ela possa transcender as suas dificuldades e de se desenvolver naturalmente com todo o seu potencial. E nesse desejo de compartilhamento, a gente vai ter agora em fevereiro próximo, dia 6 e dia 7 de fevereiro, em Capão da Canoa, um curso sobre espaços lúdicos e brinquedoteca, que é um curso que eu e a Liana Tubello, minha parceira, estamos desenvolvendo, não na brinquedoteca, fora dela, num espaço de experiência também, que é na Casa Escola Estrelinha do Mar. E isso vai estar acontecendo em função de muita procura, porque a gente acaba transitando por muitos lugares e no litoral fazia tempo que a gente não fazia nenhum curso. Então, novamente, é proporcionar experiência com significado. E vamos ter pessoas aí do estado do Rio Grande do Sul, de várias regiões, como de outros estados também. E vai ser um espaço de troca belíssimo. E tenho certeza que vai ser um momento bem bonito, assim, de uma experiência que realmente, lá se vão 8 anos, que contribui já em torno de 56 mil crianças transitaram por esse espaço e os professores trabalham com a formação ali dentro. Eles visitam a sua própria criança e vão pensando de que outras formas eu posso contribuir lá na minha sala de aula para que possa a minha criança ser mais inteira e eu também como profissional. Vocês ficaram com vontade de conhecer? Eu também. Então eu já vou firmar um compromisso aqui, no programa. Nós vamos com a equipe do Tendência conhecer a brinquedoteca do Espaço Fênix. Gisele, recentemente tu tens realizado uma parceria com a editora Supimpa, né? E além do teu livro, O Brincar e a Natureza, também tem O Brincar para Todos, né? Aqui está o livro. E depois a gente aproxima mais aqui da câmera. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre ele. Então, a editora Supimpa é uma parceira genial porque ela surgiu com o Thiago Aquino e o Paçoca, Palhaço Paçoca. E é um visionário. E a página Brincadeiras e Jogos, elas se vão com mais de 1 milhão de pessoas, seguidores, de educadores do Brasil inteiro e também tem de fora do país. E reunindo pessoas que realmente pensam sobre educação, que pensam ser um educador que se desafia todos os dias. E o Brincar para Todos surgiu nessa reunião, né, de pessoas. E aí você falando de tecnologia no início, esse livro tem uma coisa que eu acho genial, que você acessa o capítulo, no caso meu, do Brincar e Autonomia, com autonomia e independência, e aí tem um QR Code. E aí a pessoa vai assistir mais ou menos uns 40 minutos de uma conversa com o autor, de cada capítulo. Então isso é genial, a gente fala sobre experiências, sobre práticas que o educador de qualquer lugar do país pode fazer. E aí ele ainda pode assistir um vídeo com o autor explicando um pouco melhor, experienciando mais próximo, porque a tecnologia serve para isso, para aproximar e para dar acesso.
Então o livro ele tem essa missão de dizer que o brincar é para todos, sim, com as suas múltiplas linguagens, sim, porque a questão das dificuldades, das deficiências, por exemplo, um brinquedo de alto contraste, um jogo de alto contraste que teoricamente seria para crianças com desafio de baixa visão, ele pode ser altamente estimulante para uma criança que está no período de desenvolver o nervo óptico, desenvolver a visão. Então, na verdade, é para todos mesmo, né? Se é sensorial, é através dos sentidos que nós aprendemos. Por exemplo, você vai na feira, que cor que tem um mamão maduro? Que cor que tem, Gabriel? Amarelo. Ok. E você só olha para o mamão ou você chega lá e dá uma tocadinha para ver como é que o mamão tá? Tem que dar aquela palpada. Ok, então somos sensoriais nos mínimos detalhes. O cheiro, o sabor, o gosto. E aí você quer que uma criança aprenda na frente de um quadro ou na frente, descolado desse sensorial, desse corpo, né? Isso aí é uma herança que nós carregamos, que infelizmente ainda carregamos, mas que cada vez mais estamos na direção de descobrir que sim, tem muitas outras formas de fazer. A gente vai conversando e não tem como não se encantar. A gente vai falando com a Gisele, não tem como não despertar um sorriso e de um turbilhão de ideias que vão acontecendo. E a Gisele, ela me concretiza uma frase do Rubem Alves, que diz que o professor não deve ensinar, mas deve espantar o seu aluno. E é isso, ensinar nesse sentido de causar um espanto, porque quando a gente causa um espanto no aluno, ele vai e constrói o seu conhecimento, e dentro disso tudo, estas literaturas que a Gisele nos traz, ela mostra isso, que existe uma diversidade de formas de construir o processo de aprendizagem, de construir o conhecimento muito além de uma sala de aula. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta já já. Restaurante Quiosque 4 Estações. A melhor cozinha e o serviço você encontra na Barra do Imbé. Almoço e jantar servindo pratos à la carte e frutos do mar. Agora, às sextas e sábados, com música ao vivo. Restaurante Quiosque 4 Estações. Na Avenida Beira-Mar 49, em Imbé. Fone 3627-4772. Voltamos e a gente ia falando de criança, de brincar, de aprender. Gisele, eu coloquei no meu carimbo, quando eu estava com os alunos, eu fiz um carimbo personalizado e ali eu carimbava para eles todas as aulas, quando eu tinha que dar o visto. Eu coloquei no meu carimbo personalizado tinha uma pena de escritor e estava assim: Professor Gabriel, embaixo, aprender é poesia. E o que a gente está fazendo aqui é poesia pura, né? E dentro disso a gente infelizmente já vai se encaminhando para o final do nosso bate-papo, e eu fico muito feliz em poder contar com a tua presença aqui. E para a gente fazer assim um fechamento, não tem como separar, porque nós somos em camadas, talvez. A professora Gisele, a amiga, a mãe, a artista, a cantora, enfim, é tanta coisa. E a gente está vivendo agora um momento de que a gente parece que tem que reaprender o óbvio, de que a gente tem que questionar novamente o óbvio, quando a gente deveria estar causando espanto, como a gente falava anteriormente, para conhecer coisas novas. E não para questionar aquilo que a gente já sabe, porque daí a gente retrocede tendo que defender algumas coisas e deixa as descobertas para o outro lado. Então, nesse sentido, nós temos aqui uma mulher empoderada, com espaços de fala, através do conhecimento, da cultura, da educação. Mas eu acho que tem sido um pouco difícil ser tudo isso nos tempos atuais. Como é que tu resiste nestas circunstâncias? A arte é fundamental, né? Ela é fundamental. Mas então, pensando sobre isso, eu estive em Goiás agora no meio do ano para fazer um trabalho de imersão em aldeias indígenas. E fui inicialmente para pesquisar o brincar, né? O brincar indígena. E aí, na minha cabeça, fui para pesquisar as crianças brincando. E cheguei lá e me dei conta da minha ignorância, no sentido de que os adultos brincam. Então eu observei os adultos brincando. E as crianças, na observação dos adultos, brincam também. E aí
um senhor com 60 e poucos anos, mestre em cama de gato, e uma reunião em volta dele, porque ele era a sumidade em cama de gato naquela aldeia. E os jovens de 12, 13, 15 anos e as pessoas de 30, 40 ali disputando com ele as habilidades da cama de gato. E ele era mestre, ele era referência na aldeia para as tomadas de decisões, pela sua habilidade de entender como é que os pontos se reúnem. E o que eu tenho que fazer para potencializar que cada parte, a mais fraca, a mais frágil, fique protegida e as bordas aconteçam. Gente, foi uma aula de sociologia, aquilo absurda para mim. E aí a gente pensa, né, que ambiente é esse que nós oferecemos para que as crianças observem se tornarem adultos, se tornarem... que pensem nessa comunidade, de fortalecer cada um as suas diferenças, a sua unicidade. E aí me veio, sim, quando eu era criança, como era quando criança, e o que eu pensava, os estímulos que eu recebi. E aí, para finalizar, eu acho que eu vou tocar uma canção. Pode ser? Com certeza. Então, o nosso papo aqui, nós estamos chegando ao final de mais um bloco e a gente vai se despedir com a Gisele fazendo uma das coisas que ela faz muito bem também, que é cantar e tocar. E eu vou segurar o microfone aqui, eu vou ter a nobre missão e a honra de ser o pedestal da Gisele. Querido, amado. Então, essa canção ela fala sobre o que eu ouvia quando era criança, enquanto menina, enquanto mulher. Eu carrego isso, né? No vai e vem do balanço, a menina de trança voa, conversas de areia, cordas de vento e lua. Sou maior do que vejo o horizonte ao longe, salto no ar, forte sem medo de voar. Mas menina, cuidado, você vai se machucar. Não sabe que menina de saia não pode voar. Mas menina, cuidado, ideias vão te machucar. Não sabe que menina de saia não pode pensar. Mas o tempo vai passando, né? Mulher, o voo se desfaz, minhas asas têm penas, sem pena de mim. Na cor a voz de carmim, canto silêncios, vejo maior em mim. Na pele o arrepio e o medo que se vai no balanço das ancas, me deixo levar. Ei mulher, ei menina, ciranda da vida. Ei mulher, ei menina, ciranda da vida, vamos voar. Eu estou aqui emocionado, porque não tem como não me emocionar diante desta beleza, desta pureza, desta poesia toda. E realmente, que a gente voe sem ter medo de voar, ao exemplo desta querida amiga que é uma mulher alada. Gisele, muito obrigado pela tua participação aqui no Prosa e Verso. A casa é tua, este espaço de fala é nosso. Sinta-se à vontade. Quando quiser, a porta está aberta. Eu que agradeço, Gabriel, porque você espanta, ok? Espanta todos que temos o privilégio da tua companhia, do teu olhar que encanta e que convida, vamos mais, vamos adiante, vamos além, vamos se desafiar todos os dias, porque estamos juntos, não estamos sozinhos. É isso aí. Este foi o Prosa e Verso de pura poesia. Muito obrigado. Até o próximo.